Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para mais um culto de oração, onde vamos aprender a palavra de Deus e vamos também orar uns pelos outros, levar a Deus nossas necessidades. Então, uma boa noite a todos mais uma vez e vamos iniciar com um momento de oração. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por tua misericórdia, por estarmos aqui reunidos, meu Deus, ainda que virtualmente, mas com a intenção de aprender e de te honrar, meu Pai eterno. Ser com cada um que está presente aqui, Senhor Deus, que o Senhor possa falar ao seu coração, meu Pai, e que o Senhor possa ouvir nossas petições também em seguida. Por tudo isso te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus, amém. Então nós teremos agora um momento de louvor com o cântico Não Temas. Graças a Deus, irmãos. Iremos então ao louvor que tem por título Como é importante, meu Jesus, que os irmãos possam meditar na letra. Como é importante o meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz tão linda, tão cheia de amor, que me diz, meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. Amém. Amém, pelo louvor. E agora nós vamos ter nosso momento de leitura bíblica. Então, os irmãos peguem suas Bíblias e vamos abrir em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Todos acharam? Do verso 22 ao 25. Diz o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Então hoje o pastor Voltaires vai trabalhar nesse texto. Então vamos ter agora mais um momento de louvor. Eu só confio no Senhor. Logo em seguida teremos o estudo dessa noite. Olá, irmãos. Hoje vamos louvar com o hino 301 do Voz e Melodia. Eu só confio no Senhor. Louvemos. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar.
Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Olá, amados irmãos, boa noite. É bom estar com os irmãos novamente nesse culto de oração, que possamos aprender mais do Senhor, possamos ser conformados cada vez mais à imagem, ao caráter dele, para que possamos glorificar a Ele com nossas vidas, vidas que refletem nossa posição em Cristo, posição de redimidos. Amém? Irmãos, semana passada encerramos capítulo 25 de Mateus. Temos estudado já há alguns meses a escatologia. Vamos dar uma pausa agora, vamos falar, aproveitar, vamos dizer assim, a oportunidade, a circunstância e falar sobre um tema que é como nós reagimos diante das circunstâncias da vida, né? E depois nós voltaremos com escatologia, deixar esse tempo, vamos dizer assim, os irmãos meditando sobre aquilo que foi ensinado, estudando, para que quando voltemos aos estudos escatológicos a gente esteja afiado no que a palavra de Deus diz sobre as coisas que em breve hão de ocorrer, tá bom? Mas hoje a gente vai iniciar uma série de estudos baseados no fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 25, e vamos tentar trabalhar todos os aspectos do fruto do Espírito, né? Então nós vamos hoje estar estudando como reagir diante das circunstâncias da vida. Então esperamos que seja um tempo de aprendizado e de edificação para os irmãos, fortalecimento espiritual. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas capítulo 5, versos 22 a 25. Depois nós vamos orar ao nosso Deus e estudar a palavra dele. Gálatas capítulo 5, versos 22 a 25. Todos encontraram? Hoje vai ser um estudo introdutório. A gente vai deixar para estudar os aspectos específicos a partir da semana que vem. E queremos estudar um por vez, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus:
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Vamos ao nosso Deus em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos por mais um dia, que o Senhor nos permite abrir os olhos e desfrutar daquilo que o Senhor preparou para nós, do nosso dia, das dificuldades, tribulações que nos levam ao aperfeiçoamento, das bênçãos que o Senhor nos concede, dos irmãos em Cristo, do estudo da palavra, das meditações, das orações que o Senhor nos tem dado o privilégio de ter livre acesso a Ti. Então te louvamos por isso, te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados e te pedimos por esse tempo de aprendizado. É no nome de Jesus, Teu Filho amado, que te oramos. Amém. Amém, irmãos? Esperamos que todos estejam bem diante das circunstâncias. Esperamos que todos estejam reunidos para aprender do Senhor, que demonstrem o quanto esse tempo é importante de aprendizado para os seus familiares, para os seus amigos, e que dediquem tempo ao conhecimento do Senhor, né? Que eles possam ver o seu amor para com o Senhor à medida que você dá importância às coisas que são relacionadas a Deus, né? Incluindo nosso tempo de estudo, nosso tempo de oração. Amém? Irmãos, aqui na carta de Paulo aos Gálatas, ele vai falar de um aspecto do ministério do Espírito Santo, que é a transformação daqueles em quem ele habita, que é chamado de fruto do Espírito. Ele coloca em oposto, a gente não vai estudar toda a carta, mas ele coloca em oposição a obras da carne. Uma coisa que nos leva a refletir o versículo 25, quando ele diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não tenho dúvida que todos os irmãos sabem que não é fruto, não é resultado de nossa própria, vamos dizer assim, capacidade, humanidade, vamos dizer assim, termos vida. A Bíblia fala em Efésios 2:1, ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. Então o Senhor, ele nos dá vida. Nós temos vida pelo Espírito. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, tendo isso em vista, depositamos nossa fé em Cristo, vivemos, temos vida eterna. Temos um reatar do relacionamento com Deus, somos reconciliados, justificados, declarados justos diante de Deus através do Espírito. Paulo, aqui no versículo 25, ele traz uma exortação. Se vocês viveram por meio do Espírito, se vocês tiveram vida, vocês também devem andar pelo Espírito, pelo agir do Espírito. Nossa forma de viver tem que ser uma forma que é resultado da ação do Espírito em nossa vida. Diante das circunstâncias que nós passamos, sejam elas nas mais variadas situações da vida, nós podemos ser tentados. As dificuldades elas têm, vamos dizer assim, dois caminhos que, de acordo com a nossa reação, ela pode ser feita, vamos dizer assim, ela pode ser real. A primeira é gerar em nós atitudes que vão contrários à vontade de Deus, que são contrários ao seu caráter, né? Nós temos falado há algum tempo com jovens, inclusive, sobre os pecados da quarentena,
tratando específico na quarentena, mas que são pecados que são vistos em outros tempos, em outras formas de viver, vamos dizer assim. Nós falamos sobre maledicência, fofoca, murmuração, insatisfação. Então tudo isso a gente falou com os jovens, que é a nossa reação carnal, nossa reação humana, né? Mas aqui nós gostaríamos de falar sobre a reação positiva, né? Que os gálatas estavam se submetendo a certos ritos, a certas práticas legalistas como forma de espiritualidade, né? E Paulo aqui vai corrigir esses irmãos e vai explicar o que é de fato andar no Espírito, né? Nós temos que diferenciar obras, vamos dizer assim, habilidades, dons que Deus concede para o serviço, de fruto do Espírito. A primeira coisa, muitos falam muito sobre habilidades, sobre dons, mas pouco se fala sobre transformação. Normalmente as pessoas associam a habilidade com poder espiritual ou com crescimento espiritual. E na verdade eles imaginam-se produtivos como sendo espirituais e na verdade muitas vezes são carnais com todas as suas habilidades, né? O único meio de transformação não é por produção, por quantitativo, mas transformação vinda do Espírito Santo. Então não é, vamos dizer assim, como eu posso dizer, não é ligado, não é igual obras, serviço, produção com crescimento espiritual. Eles podem estar associados, mas quando você vê crentes produzindo algo, servindo, fazendo coisas, não necessariamente isso quer dizer que a pessoa seja espiritual, né? Um legalista pode ser produtivo, um carnal pode ser produtivo, né? Espera-se que se produzam frutos. O Evangelho de João nos fala sobre isso. O Senhor quer que sejamos frutíferos, que tenhamos nosso fruto para a honra e glória dele. Mas não confundam. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é não confundir produção, aquilo que nós fazemos, com crescimento espiritual, com transformação, né? Esse é o desejo do Senhor, que nós possamos produzir fruto. Se fomos salvos pelo Espírito, nós devemos andar também conforme o Espírito Santo deseja. Ele é um Espírito santificador na nossa vida. O exemplo supremo, o exemplo maior de a atitude nossa, de como devemos viver, é o exemplo de Cristo. No próprio texto de Gálatas, no capítulo, deixe-me ver se eu vejo aqui, ele diz no capítulo 4, versículo 19: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Então, a ação do Espírito Santo tem como objetivo transformar o nosso caráter no caráter de Cristo, que nós possamos exalar a pessoa do nosso Senhor em nossa vida, em nossas atitudes. Essas atitudes envolvem tanto circunstâncias difíceis como circunstâncias felizes, né? Vamos dizer assim, circunstâncias amenas, mas também circunstâncias difíceis. Então, aspectos do Espírito Santo que ele vai incutir em nós, em nossa vida, elas vão ser manifestas através das nossas reações diante das circunstâncias da vida, né? Então, as circunstâncias da vida vão revelar muitas vezes como tem sido a nossa conformidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. O ato do fruto é o ato da formação de Cristo
do caráter de Cristo em nossa vida. Então, todas essas características que nós vamos ver como fruto do Espírito, nós podemos ver como exemplo supremo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? E à medida que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, essas características vão sendo colocadas em nós. Uma outra coisa que nos chama a atenção é que ele não fala sobre os frutos do Espírito, mas ele fala sobre o fruto do Espírito. É diferente quando ele vai falar anteriormente no próprio texto de Gálatas sobre as obras da carne, né? O fruto está no singular. O fruto e todas aquelas características são aspectos de um único fruto, que é do agir do Espírito Santo em nossa vida, né? Então, nós podemos sim ter todas essas características presentes na nossa vida à medida que o Espírito Santo vai trabalhando em nossa vida. Uma outra característica importantíssima para que a gente possa entender melhor é que o que obra sugere e o que fruto sugere. Obra normalmente traz o entendimento de algo que desgasta, algo que é doloroso, algo que envolve esforço, né? Então, já o Espírito, o fruto, traz uma compreensão de algo espontâneo, de algo que é gerado, de algo belo, de algo que traz uma beleza, né? Então nós temos essa diferença entre obra e temos do fruto. À medida que nós vamos dizer assim, sendo transformados pelo Espírito Santo, muitas vezes nem percebemos as mudanças que vêm ocorrendo na nossa vida. Essa mudança muitas vezes é relatada, é vista por aqueles que nos cercam, né? Mas muitas vezes a gente nem percebe as mudanças. Não é uma mudança, vamos dizer assim, forçada. Não é uma mudança externa simplesmente. É uma mudança interna que vai modificar aspectos externos da nossa vida. De repente a gente nem percebe, certas coisas mudaram completamente na nossa vida, né? Então, obras envolve esforço, envolve cansaço. Fruto, ele traz um aspecto de tranquilidade, né? De algo espontâneo, de algo que é gerado em nós, né? Quando nós pensamos muitas vezes em aperfeiçoar algo, muitas vezes pensamos no sentido de que algo está bom e algo deve ser melhorado, né? Infelizmente, quando se fala em aperfeiçoamento espiritual, muitas vezes, quando se fala sobre isso, a gente não fala de uma circunstância que está boa espiritualmente e que necessário vamos dizer assim, o aperfeiçoamento, a melhoria, no sentido de cada vez mais se aproximar do Senhor. Normalmente, quando fala-se em aperfeiçoamento, em obra do Espírito Santo trabalhando na vida de alguém ou que necessita ser transformado, a gente muitas vezes, infelizmente, vê quadros terríveis que estão, vamos dizer assim, bem precários e que realmente necessita de uma grande obra do Senhor. Quando nós falamos sobre vida espiritual, nós falamos sobre crescimento, nós falamos sobre amadurecimento, nós falamos sobre conformidade à pessoa de Jesus Cristo, nós falamos de despoluição do velho homem, usando aí as palavras do pastor Jonathan, a despoluição, a santificação é a despoluição das nossas, vamos dizer assim, antigas práticas, intenções, interesses, né? Então, todo crente precisa ser aperfeiçoado. Paulo, em suas cartas, ele sempre exorta os irmãos para que continuem a caminhada cristã. O Espírito Santo vem fazer com que nós possamos continuar a caminhada cristã, progredir cada vez mais. O cenário deveria ser de uma criança que entra na fé, que recebe vida,
e que começa a crescer, até que um dia essa pessoa, esse irmão em Cristo, essa irmã em Cristo, se encontre com o nosso bendito Salvador. Entretanto, muitas vezes o que ocorre é: entramos na vida cristã, entregamos nossa vida a Cristo, mas não nos alimentamos e vamos definhando. Então, ao ponto de não entrarmos, vamos dizer assim, na expectativa de crescimento, mas de estarmos definhando espiritualmente. E encontramos certos cenários que são tristes, são motivos de vergonha. E quando certas circunstâncias na nossa vida ocorrem, essas atitudes vão ser reveladas. Quando nos deparamos, por exemplo, com a morte, quando nos deparamos, por exemplo, com dificuldades financeiras, quando nos deparamos com perseguições, quando nos deparamos muitas vezes com calúnias, aquilo que habita no nosso coração, aquilo que tem sido alimentado pela nossa forma de viver, pela nossa forma de praticar, isso muitas vezes vai ser revelado. Então, o fruto do Espírito, ele vai se manifestar também em circunstâncias difíceis. Por exemplo, quando se fala de alegria, nós podemos falar de alegrias circunstanciais, e isso não revela aquela alegria que é fruto do Espírito, né? Pois a alegria fruto do Espírito envolve algo muito mais, vamos dizer assim, sério, profundo, que ele está, vamos dizer assim, protegido das circunstâncias. E outros aspectos também do fruto do Espírito, isso a gente vai ver. Então, o que eu quero falar com vocês nesse primeiro estudo, nesse estudo introdutório, é que a ação de Deus em nossa vida, ela faz com que tenhamos um caráter, faz com que tenhamos atitudes que elas não são modificáveis à medida que mudam-se circunstâncias. Então, alegria, paz, não são características superficiais, baseadas em circunstâncias, mas são características que envolvem o nosso caráter. Uma pessoa, por exemplo, vamos pegar a questão do caráter. Uma pessoa que é, vamos dizer assim, honesta, ela não vai ser honesta apenas em circunstâncias que ela não precisa ser provada. Mas a pessoa que tem como um caráter, uma característica, uma virtude de honestidade, ela vai ser honesta quando vem as tentações, quando vem as circunstâncias que possam levá-la a não ser mais honesta. Então, falar de alegria, por exemplo, que é o aspecto do fruto que eu vou trabalhar semana que vem com os irmãos, falar de alegria, por exemplo, quando ocorre aprovações, quando ocorre aumento de salário, quando tudo está indo bem, é muito fácil. Mas falar de uma alegria, quando as dificuldades vêm, quando problemas vêm, sejam eles na vida profissional, na vida acadêmica, na vida familiar, aí nós podemos enxergar o fruto do Espírito. Compreender como o Espírito Santo trabalha em nossa vida e que alegria é essa. Eu não estou falando da alegria de insana, de alguém que, vou sofrer, como é bom sofrer. Não estou falando disso. Eu estou falando que a capa superficial da circunstância, mesmo ela sendo retirada, nós temos uma alegria que ela é permanente, que não se modifica, e ela está baseada nos propósitos do Senhor em nossa vida. Está baseada na minha confiança, na soberania de Deus, na minha vida, no cuidado para com os seus filhos. Vai estar baseado, alicerçado na palavra de Deus, o que ele diz acerca de mim
e o que ele diz acerca das circunstâncias da vida, né? Então, quando a gente fala sobre fruto do Espírito, a gente está falando sobre o caráter de Deus, o caráter de Cristo, que está sendo moldado em nossa vida. Por exemplo, a vontade de Cristo era o quê? Fazer a vontade do seu Pai, né? Qual era a fome de Cristo? Fazer a vontade do seu Pai, né? Quando nós pegamos certas características na nossa vida, nós observamos que nós não estamos de acordo com a vontade de Deus. Nós, na realidade, queremos moldar a nossa vida com o nosso querer, que muitas vezes é pecaminoso e que não se alinha à vontade de Deus, né, irmãos? Então, dons, habilidades é diferente de poder espiritual, de espiritualidade, de santificação. O que muitas vezes vai revelar as circunstâncias da vida, como reagimos, como tratamos determinada circunstância. Isso vai revelar como está a nossa vida, nosso crescimento espiritual. Irmãos, o nosso desejo, a nossa oração é que, à medida que nós estudamos o fruto do Espírito, nós podemos ser confrontados, exortados, constrangidos a voltar nossos olhos a uma forma de enxergar como Deus enxerga, aquilo que de fato é importante. Quantos de nós temos orado: Senhor, eu preciso ser uma pessoa que domina a si, que domina o velho homem. Me ajuda, me dá forças. Quantos de nós temos dedicado tempo a estudar, a examinar a palavra de Deus, para que o Espírito Santo utilize as palavras das Escrituras para nos conformar ao caráter do Senhor? A palavra de Deus diz que santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O meio de santificação, o meio de transformação, o meio pelo qual o Espírito Santo produz frutos em nós é através da palavra de Deus. Bem, quantos de nós temos dedicado tempo a examinar, a meditar na palavra de Deus, para que o Espírito Santo venha nos moldando, nos transformando? Quantos de nós nos preocupamos em, a cada dia, estar parecidos com o Senhor? Bem, temos passado tempos difíceis, temos passado por circunstâncias difíceis. Como tem sido a reação diante dessas circunstâncias em nossa vida? Assim como o chá, que revela sua essência quando colocado em água quente, nós revelamos a nossa essência, aquilo que tem sido alimentado em nosso ser com as circunstâncias da vida. Satisfação em Deus quando eu tenho tudo o que eu quero é muito fácil. Satisfação em Deus pelo fato de estar onde deve estar, na circunstância que é propícia a Deus para lhe moldar, seja essa circunstância fácil, difícil, que dói ou não. Aí é que nós podemos enxergar como tem sido o trabalhar de Deus em nossa vida. Então nos fazemos essa pergunta, amados irmãos: como tem sido nossa reação diante das circunstâncias? As pessoas veem as características de alguém que está sendo moldado pelo Espírito Santo na nossa vida ou não? Se não, qual tem sido sua reação diante disso? Hoje você está ouvindo, hoje você está podendo ouvir que, assim como nós
vivemos pelo Espírito, devemos andar pelo Espírito. Aí você vamos dizer assim, cai na real. Bem, eu não tenho vivido de maneira que o Espírito Santo comanda as minhas atitudes. Minhas atitudes não são motivos de glória a Deus. Bem, você tem outras opções a partir de hoje à noite. Uma delas é ouvir: mas isso é besteira, depois eu resolvi isso com Deus, depois eu vejo isso. Isso é algo sem importância, né? Então você pode ter essa atitude de desprezo, de menosprezo, de dizer que isso não é importante. Ou você pode ter a atitude: eu preciso voltar meus olhos ao que o Senhor falou hoje ao meu coração. Algo na minha vida precisa ser consertado, né? Será que você tem o privilégio de poder enxergar essas coisas, essa necessidade que todos nós temos de crescimento espiritual, de parecermos com o Senhor Jesus Cristo, ou não? Possamos meditar nisso, irmãos, nessa quarta-feira, nesse devocional acerca do fruto do Espírito. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como te somos gratos por mais um dia. Senhor, te pedimos encarecidamente: trabalhe em nossa vida, nos dá força, nos dá sabedoria para tomar decisões, para moldar o nosso tempo, a nossa vida, de modo que possamos revelar a tua pessoa, de modo que teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar em nossos corações e transformar e colocar em nós o teu caráter, os teus valores, as tuas atitudes. Que possamos, Senhor, ser pequeninos, sendo moldados à tua imagem a cada dia. Perdoa a nossa negligência e perdoa os nossos pecados. E que possamos despertar para a importância desse assunto que é tão precioso a ti. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um. Teremos nosso tempo de oração agora, que os irmãos vão colocar seus pedidos, seus agradecimentos. Possamos estar orando uns pelos outros, cada um em nossa casa, em sua casa, dedicando tempo a falar com o Senhor. Amém? Deus abençoe e uma ótima quarta-feira na presença do nosso Deus. Amém pelo estudo. Que cada irmão possa ter meditado nessa palavra e se fortalecido com ela. Amém? Então agora teremos nosso momento de oração. Os irmãos da igreja postem seus pedidos no grupo, no nosso grupo da igreja. E em casa, reúnam suas famílias e orem por esses pedidos. Aqueles que não são de nossa igreja, se reúnam com suas famílias e orem uns pelos outros. Amém? Então nos despedimos agora. Uma boa noite a todos e até domingo pela manhã na nossa escola bíblica dominical. Uma boa noite. Amados, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Vamos louvar com o hino do cantor cristão de número 148, que tem por título Hora Bendita. Vamos louvar ao Senhor. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão
Espírito, andai em amor, andai como filhos da luz, fazei a vontade de nosso Senhor, andai como Cristo Jesus. O Santo Espírito há de guiar os salvos com graça e poder. Enchei-vos do Espírito para lutar e as obras da carne vencer. O seu fruto é amor, alegria e paz, e longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Andai no Espírito de Deus, libertos por Cristo, a Ele servi, cumpri sua ordem de amor, servi uns aos outros, amai-vos enfim, no amor do glorioso Senhor, vivendo no Espírito Consolador, ó salvos ao Pai adorai, louvai a Jesus nosso bom Redentor, no Espírito Santo andai, o seu fruto é amor, alegria e paz, e longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Andai no Espírito de Deus.